Dr. Marcos Eberlin, professor doutor titular da Universidade Estadual de Campinas, onde lidera a área de pesquisa química. Dr. Eberlin é um químico conhecido no Brasil, inclusive uma das suas pesquisas levou à descoberta que hoje traz o seu nome como reação de Eberlin. Membro da Academia Brasileira de Ciências, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, autor de mais de 300 artigos científicos, com mais de 3.000 citações. A lista é muito grande, doutor Marcos, para que nós citemos aqui. Muito bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria recebê-lo. Dr. Marcos Eberlin tem viajado pelo Brasil, falando em diversas universidades a convite sobre um tema extremamente interessante, que é o tema do design inteligente. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar aqui no nosso programa. Doutor Marcos, acaba de sair um livro, o título é Por que a Ciência Não Consegue Enterrar a Deus? É um livro que, inclusive, está sendo publicado em parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie com a editora Mundo Cristão. O autor é Dr. John Lennox, que é um matemático conhecido da Universidade de Oxford. E o título é, eu sei que o senhor não teve tempo de ler ainda, o livro acaba de sair. O título é bem provocativo. Por que é que a ciência não consegue enterrar a Deus? A ciência tem esse desejo, Dr. Eberlin, de enterrar a Deus? E o pior é que tem. E eu acho que tem sim. Vivendo no meio acadêmico, entre os acadêmicos, a gente percebe que esse desejo existe, é real, há tentativas nesse sentido. E por que que isso acontece? Porque a ciência nasceu com a imensa maioria dos cientistas acreditando em Deus. Pois é, e hoje eles querem... Os pais da ciência, os pais da matemática, da química, da física, da mecânica quântica, todos ao observarem o universo, eles tiravam como uma conclusão clara, nítida, todos eles, de que Deus realmente existia. E os fundamentos da ciência, as suas bases, foram todas estabelecidas dentro desse princípio, dentro dessa visão, dessa conclusão. Mas em 1859 o paradigma mudou. Um homem escreveu um livro, um químico fez uns experimentos e, achando nós que estávamos sendo iluminados, mudamos de opinião. Agora nós vamos explicar tudo através de forças, matéria e energia. Deus não existe, isso é ignorância, é medieval, é obscurantismo. E com essa nós saímos, e por 150 anos nós temos falado que vamos explicar tudo através de energia, força e matérias, mas a gente não tem conseguido. Então há um desejo da ciência de enterrar Deus. Existe alguma coisa no conceito de Deus, a ideia de um ser sobrenatural, todo-poderoso, invisível, que criou todas as coisas e está presente aqui? Existe alguma incompatibilidade intrínseca entre isso e o método científico? Não, incompatibilidade nenhuma. O método científico é capaz de trabalhar com forças, com energia, com matéria, e ele é também capaz de detectar a ação de uma mente inteligente nesse universo. Mas nós excluímos essa possibilidade. Em 1859, a ciência decidiu banir a possibilidade do sobrenatural. 1859? 1859, quando o livro foi escrito. A teoria foi aceita. E o que acontece hoje? A gente acha que realmente Deus em termos de ciência, nós sepultamos Deus. E a gente anunciou que nós sepultamos Deus, mas os dados não permitem essa conclusão. Então os cientistas hoje vivem um grande dilema. Eles anunciaram que Deus havia sido sepultado, que nós vamos explicar tudo através de forças, de energia, de matéria, que tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, nós vamos explicar com forças, energia e matéria, mas a gente não consegue. E esse dilema faz com que a ciência tente enterrar a Deus, porque a sua tese é que Deus não existe, que o sobrenatural não existe. Mas os dados hoje, como nunca antes, nos levam a uma conclusão totalmente oposta. Falar em dados como nunca antes, eu ouvi que acaba de ser feita a descoberta que dentro do código do DNA existem outros códigos dentro do código do DNA.
isso é uma das grandes provas de que realmente uma mente extremamente inteligente arquitetou a vida e o universo. É a informação que rege a vida. É um dos grandes requisitos da vida que nós descobrimos através da ciência, que a vida é baseada em informação e da mais alta qualidade. Então, quando a gente vê o DNA, não é um nível só de informação, são vários níveis de informação. É informação, é meta-informação, é informação que rege a informação. São algoritmos que estão escritos, encriptados, zipados dentro do DNA. E a ciência só conhece uma fonte capaz de gerar toda essa maravilhosa informação da vida, uma mente inteligente. Então, esse dilema, queremos enterrar a Deus, nós quisemos fazer isso, a gente tinha essa intenção, mas a informação, os dados que nós mesmos coletamos nos impedem de fazer isso. Mas imagine, professor, se concedermos a ideia de bilhões e bilhões de anos, o sistema evolucionista, não poderia, dado assim um tempo quase que infinito, associado a mutações aleatórias, randômicas, chegar a esse tipo de coisa? Não é só, se a gente aumentar o tempo, não haveria essa possibilidade? Essa, Augusto, é uma das grandes falácias da evolução. Eles imaginam que todos os processos são viáveis e que se a gente desce então a esse processo, bilhões e bilhões, todo o tempo, né, ele acaba sendo viável, inclusive inevitável. Uhum. Então é o que eu chamo do são-tempo da evolução. Só que a falácia... O padroeiro da evolução. A falácia diz que todos os processos têm uma certa viabilidade, mas isso não é verdade. A gente descobre hoje em ciência que muitos dos processos básicos na cadeia evolutiva têm uma viabilidade zero, absolutamente zero. Então você pode dar todo o tempo desse universo. Eu costumo dizer, você pode dar eternidade, 2 eternidades, 3 eternidades. E esse processo não vai ocorrer. É como você imaginar que alguém pulando possa chegar na Lua. Uhum. Então você pode ficar pulando um século, bilhões de anos, uma eternidade toda. Jamais um processo inviável acontecerá. Então o são-tempo não tem realmente nenhuma chance contra processos inviáveis. E a gente descobriu que na cadeia evolutiva nós temos vários e vários processos inviáveis. O início, a origem da vida, do ponto de vista químico, é completamente inviável.